Eu não sei se os irmãos já tiveram eu creio que sim, essa experiência. Existem porções das Sagradas Escrituras que parece fábula, parece fantasia, porque essas porções, elas não condizem com a realidade. Nós lemos textos bíblicos e nós comparamos com a experiência de fé hoje, com a experiência bíblica hoje. E quando nós fazemos essa comparação, parece que nós estamos lendo um relato utópico, um relato fantasioso. Nós simplesmente não vemos. Logo no início do meu ministério pastoral, já faz uma década, eu olhava para esses textos e observava as igrejas ao meu redor e aquelas igrejas que eu visitava frequentemente e não via isso acontecendo. Por exemplo, eu não via a vida em comunidade expondo isso daqui que nós acabamos de ler. Parecia utopia, parecia fantasia. Então, invariavelmente, se nós acreditamos nas Sagradas Escrituras como sendo a verdadeira palavra de Deus, e nós contrastamos com a nossa realidade, só existem duas conclusões possíveis. Ou as Sagradas Escrituras é uma fábula, é mentira, ou as igrejas não estão vivendo condizentes, pelo menos na maioria, com aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Ou seja, elas não estão tomando o seu devido lugar de valor e centralidade no coração e na vida do crente. Então, eu tomei essa porção como primazia para viver o meu ministério pastoral e para viver a vida na comunidade local, de tal forma que a igreja deveria ser a expressão viva, embora imperfeita, claramente, daquilo que as Sagradas Escrituras dizem que nós somos e que a igreja é. Entenda, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, quando nós observamos Atos dos Apóstolos, como eu fiz referência no primeiro sermão, nós vemos a promessa do Senhor sendo cumprida. Duas dessas promessas. Primeiro, o envio do Consolador. Eu vou, mas vos deixarei um Consolador. Então nós vemos essa primeira promessa sendo cumprida em Atos capítulo 2. E a partir daí, por causa do agir do seu Santo Espírito, ou seja, aquele Espírito enviado, invisível, ele encarna, ele se torna visível na manutenção de toda a igreja através da instrumentalidade de cada santo, de cada crente. Então nós vemos a segunda promessa sendo iniciada, não cumprida plenamente, porque a igreja ela não foi totalmente edificada. Quando o Senhor diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então nós vemos o início do ministério apostólico, estabelecendo os fundamentos para a edificação da igreja. É por isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos sobre o fundamento dos apóstolos e nós vemos isso sendo cumprido até hoje. Nesse momento aqui, irmãos, onde nós estamos cultuando o Senhor, onde vocês estão ouvindo a exposição da palavra do Senhor, é parte do cumprimento da promessa do Senhor Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja. Então, no desenrolar desse cumprimento, nós observamos algo extremamente importante, muito claro nas Sagradas Escrituras. É por isso que a clareza das Sagradas Escrituras faz com que a forma como nós vivemos seja a expressão viva da nossa fidelidade ao Senhor, embora imperfeita, ou então de uma profissão hipócrita, de uma profissão de fé mentirosa, falsa. Por quê? Quando nós observamos todo o relato bíblico da vida cristã, nós não vemos em nenhum momento sequer que a vida cristã pode ser vivida de forma solitária. Nenhum momento. Não há nenhum momento nas Sagradas Escrituras em que um cristão ele é observado vivendo a fé de forma solitária. O único aspecto que nós encontramos isso é quando aqueles crentes da igreja de Corinto estavam pervertendo a fé, pervertendo o evangelho, pervertendo o poder de Deus e fazendo isso estavam vivendo a fé de forma solitária e por isso eles são exortados. Então viver a fé isoladamente é uma perversão do próprio evangelho, é uma perversão da própria fé. Pelo contrário,
A peregrinação cristã, isso tomando só o Novo Testamento, sempre é comunitária. O próprio termo igreja. As pessoas, elas desenvolvem subterfúgios para se desenrolar da responsabilidade que a fé traz. A fé traz inúmeras responsabilidades. Primeiro, a fé traz a responsabilidade de ser ensinável, de prestar contas. Nós necessariamente prestamos contas uns aos outros, necessariamente. Só que nós desenvolvemos subterfúgios para viver de forma solitária e descomprometida das responsabilidades que nós temos. E então nós criamos teologia. Por exemplo, uma teologia que nós criamos é quando nós dizemos que eu sou a igreja. Mentira! Você não é a igreja. A igreja é um termo composto. O povo reunido é a igreja. Nós individualmente não somos igreja. O povo, a comunidade local, e não é comunidade local, é necessário ter a estrutura estabelecida pelo próprio Senhor da igreja. Lembra? A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. O Senhor disse que Ele edificaria a igreja dele. Essa igreja não é de vocês, por isso que vocês prestarão contas pela forma como vocês cuidam de algo que não é de vocês, da noiva que não é de vocês, vocês prestarão contas. Observe o que vocês estão fazendo. Vocês estão preparando uma noiva para se encontrar com o seu noivo naquele glorioso dia. Portanto, até a segunda vinda de Cristo, da primeira à segunda vinda de Cristo, nós estamos em que dia? Do dia da noiva, né? O que é que a noiva faz no dia dela? Se adorna, se perfuma, se cuida, se embeleza. É por isso que os pecados no seio da igreja são tão perversos, são tão maus, são tão ímpios, são tão iníquos, porque ao invés de santificar, ao invés de tirar a mácula, ao invés de tirar a ruga, o pecado impõe a mácula, impõe a ruga, impõe a imperfeição, e o fato de proferir que nós somos pecadores não tira de nós a responsabilidade de desenvolver a nossa salvação, evidenciando que o Senhor que faz a salvação, o Senhor que opera a salvação, evidencie que está trabalhando em nós. Desenvolver a vossa salvação, como diz Paulo aos Filipenses, é a grande evidência de que o Senhor está operando em mim. Entenda! O meu agir, a minha mortificação, a minha abnegação, a minha luta por santidade é uma evidência de que o Senhor Todo-Poderoso, Santo, Justo e Bom está operando em mim, vaso de barro quebrado e pecador. Em mim o Senhor está operando. Se nós observarmos somente essa realidade neotestamentária, nós perceberemos contundentemente, meus irmãos, que o novo nascimento causa duas uniões místicas em nós. Nós sabemos que o novo nascimento causa a união com Cristo, a nossa união com Cristo, mas nós nos esquecemos da segunda união que Ele nos causa, que também é uma união necessária, tanto quanto a união que Ele causa a Cristo, Ele causa em nós a união uns com os outros. Nós somos membros de um mesmo corpo. Nós somos partes de um único edifício. Nós somos ramos de uma única videira. Então são duas uniões. Nós exaltamos a união com Cristo, nós desenvolvemos debates, teologia acerca da união com Cristo, mas nós nos esquecemos que uma das grandes evidências do novo nascimento é a união que nós temos uns com os outros. Ora, embora isso seja desprezado, é muito importante, irmãos. Por que é muito importante? Porque você pode dizer para mim que é unido a Cristo. E talvez quando você diz para mim que é unido a Cristo, me falta materialidade. Ora, como é que eu vou sondar o seu coração? Como é que eu vou conhecer o seu coração? Então eu tenho que analisar outra união. Qual é a outra união que eu analiso? A união de uns com os outros. É essa união, porque unindo a Cristo, necessariamente você foi incluído, adotado na família da fé. Você foi feito parte de um edifício espiritual cujo Deus habita
através da terceira pessoa, no seu Santo Espírito. Existe um texto que deixa isso muito claro. Se você quiser abrir, Romanos capítulo 12, no versículo 5. Diz assim: assim também nós, conquanto muitos, existe uma variedade, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo. Essa é a primeira união. E a segunda união, membros uns dos outros. Vejam que o novo nascimento nos coloca em uma situação, portanto, de dependência uns dos outros. Não é que eu por conveniência me torno amigo do meu irmão em Cristo. Por conveniência ou por comodidade eu faço amizade com aquele que professa a Cristo. Veja, é uma evidência de que eu pertenço a Cristo Jesus. É uma relação de necessidade. Diante dessa união, decorre, portanto, a necessidade de cultivar a comunhão que evidencia essa união. Uma comunhão prática e, portanto, por necessidade, uma comunhão perseverante, marcada pela experiência e prática do compartilhamento dos dons uns com os outros, através, então, do discipulado cotidiano, da edificação mútua. Essa realidade bíblica, meus irmãos, mostra a igreja como um organismo vivo e interdependente, cuja a vitalidade depende do envolvimento consciente e intencional de cada membro. Então, nesse sentido, a negligência dessa verdade nos conduz inevitavelmente ao individualismo. E o individualismo leva ao adoecimento e a deformidades espirituais. Essas deformidades espirituais fazem com que nós percamos características da nova criatura, sabe? Quando você olha para a pessoa e diz assim, olha, eu acho que aquela pessoa é crente, eu acho que ela é. Não, ela diz que é, não parece, mas eu acho que ela é. Sabe que quando a única evidência de que aquela pessoa é crente é porque ela vai à igreja. Essa é a única evidência. Não existe mais nenhuma evidência. Mulheres que não são submissas, mulheres que não são auxiliadoras, homens que não são chefes de família, homens que são banana, homens que são barriga branca, homens que não lideram o lar, jovens que não buscam santificação, jovens que não buscam mortificação, filhos insubmissos, pais omissos. Quais são as evidências então de que aquela pessoa é nova criatura? Ela tem uma Bíblia debaixo do braço e vai à igreja. Essa é a única evidência. Os irmãos hão de concordar comigo que falta mais materialidade na fé professada hoje em dia. Falta muita materialidade. Parece que nós temos que fazer um esforço absurdo para enxergar Cristo naqueles que professam a Cristo. Parece que nós temos que olhar assim, com muita concentração para tentar perceber que Cristo está ali. É como se nós estivéssemos dizendo assim, olha, eu acho que lá no fundo, Cristo está lá. Eu acho que está lá no fundo. A própria falta de reverência no culto é uma evidência contra a profissão de fé. Os puritanos, irmãos, não aceitavam uma pregação que durasse menos que 3 horas. 3 horas. Eles esperavam ansiosos pelo dia do Senhor. Eles não diziam assim, nós vamos à igreja, não. Eles não diziam, nós vamos ao culto. Eles não diziam assim, não. Eles diziam, nós vamos à pregação. Nós vamos ouvir Deus falar. É por isso que eles chamavam o dia do Senhor da feira da alma. Sabe, aquela feira que acontece uma vez por semana? No tempo deles não tinham supermercados. Eles esperavam a semana toda para ir à feira e encher as suas despensas para que eles tivessem o que comer durante a semana toda. Daí então foi proferido essa ideia do dia da feira da alma. O dia do Senhor é no dia da feira da alma, onde nós vamos à casa do Senhor, onde nós enchemos as nossas despensas, onde nós enchemos as nossas bolsas, para que o Senhor nos fortaleça para a luta que vem durante toda a semana. Mas hoje, parece que nós nos alimentamos tanto do mundo,
que quando nós chegamos na igreja, nós regurgitamos. Nós não queremos mais o alimento que a igreja tem. Daí então, nós vemos crentes cansados, enfadados, sonolentos. Crentes que não esperaram a semana toda pelo alimento celestial. Crentes que não conseguem dedicar 10 minutos de atenção. Por que isso? Porque a sua alma está farta. Porque a nossa alma está cheia. Cheia do mundo. Cheia das guloseimas do mundo. Entenda, as guloseimas não alimentam, mas enchem o bucho. Ela alimenta? Não alimenta, mas enche o bucho. E dá aquela sensação de saciedade. Mas daqui a pouco você vai ficar faminto. E você precisa de mais guloseimas. E daqui a pouco você vai ficar faminto. E você precisa comer mais besteiras. E assim então você vai adoecendo a alma. Não é isso que acontece? Você vai ficar com diabetes, né? Colesterol alto na sua alma. E isso faz com que nós não nos satisfaçamos com o Senhor. Então, entenda, meus irmãos, a comunhão, portanto, é um dos mais fortes e vigorosos fundamentos da vida cristã. Porque é na comunhão dos santos que nós exibimos a unidade da Trindade. Não foi assim que o Senhor disse? Para que, vendo a nossa unidade, vejam que eu e o Pai somos um. Não foi isso que o Senhor disse na oração sacerdotal? Foi isso mesmo. Para que, vendo-os, ó Deus, vejam que eu e o Pai somos um. Olha a responsabilidade que a nossa comunhão tem. A nossa unidade tem. A nossa unidade, ela não expõe afinidades, não expõe amizades, não expõe uma festividade. A nossa unidade torna visível a Trindade Santa, a unidade da Trindade Santa. E é claro que isso vai custar alguma coisa de nós. Nós não vamos exibir isso sem que isso custe algo de nós. É por isso que, se você observar o início, pode abrir em Atos 2, versículo 42, se você observar, lembra mais uma vez do contexto aqui, irmãos. Lucas, para escrever Atos dos Apóstolos, ele fez a sua pesquisa. Então ele conversou com vários cristãos, com vários líderes cristãos. Ele fez a pesquisa em relatos das comunidades que seguiram o Senhor Jesus Cristo, daqueles que seguiram o Senhor Jesus Cristo, e ele viu o desenvolvimento da igreja. E vendo isso, ele tinha muitas formas de descrever. Ele poderia começar assim, versículo 42. E eles se deleitavam na doutrina dos apóstolos. Mas ele não começou assim. Ele poderia começar assim. E eles se alegravam na doutrina dos apóstolos. Porque ele viu antes disso, ele viu algo. Por isso que ele começa: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse termo aqui é muito importante, irmãos, porque Lucas era um homem culto, um homem letrado, e os textos, as palavras, foram escolhidas a dedo pelo Espírito Santo de Deus para compor o Novo Testamento. Então as palavras são muito importantes. Esse termo aqui utilizado, perseverantes, transmite a ideia de continuar fazendo algo que exige esforço intenso, mas apesar desse esforço intenso, apesar das dificuldades envolvidas, eles continuam fazendo aquilo por causa da necessidade de experimentar o fruto daquilo que eles fazem. Ou seja, eles passam a ser conhecidos pela forma como eles vivem, perseverantes. Eles eram homens e mulheres perseverantes. Agora, como essa realidade de vida é possível? Esse é o primeiro questionamento que nós fazemos diante de um texto desse. Como é possível viver isso aqui, então? Se a palavra de Deus é verdade, é verdadeira, como é possível experimentar isso daqui? E é óbvio que não é porque o nosso santo bateu com o nosso irmão.
É óbvio que não é por afinidades. É óbvio que não é porque aquela pessoa é uma pessoa muito agradável. Eu tenho benefícios de me unir com aquela pessoa, de fazer amizades com aquela pessoa. Não é por causa disso que nós desenvolvemos relacionamento uns com os outros. Mas é por causa do poder do Espírito Santo que age em nós, que faz com que as suas deficiências não sejam colocadas em conta para que você tenha relacionamento com o seu irmão em Cristo Jesus. Somente por causa disso. É justamente por causa dessa realidade de empoderamento sobrenatural que nós superamos as nossas deficiências, as nossas diferenças, as nossas dificuldades, e nisso tudo nós vemos a grandeza do agir do Espírito Santo. Então, mais do que sonhos, mais do que visões, mais do que curas, mais do que falar em línguas, se nós queremos ver o agir tangível do Espírito Santo de Deus, é só observar homens e mulheres completamente diferentes, com as suas imperfeições, com seus pecados, com as suas deficiências, mas unidos com um propósito em comum: edificar a igreja do Senhor e testemunhar de Cristo para um mundo que nos odeia. Nós vemos o Espírito Santo nisso. É assim que nós vemos o Espírito Santo. No livro eu digo o seguinte: a verdadeira espiritualidade é essencialmente altruísta, sacrificial e relacional. Não existe fé cristã sem comprometimento com o próximo. Portanto, não existe fé cristã sem relacionamento comunitário. Você consegue compreender o que isso significa na prática? Na prática, irmão, significa que a prática da comunhão cristã não é opcional. Ela é essencial à nova vida. Porque a comunhão constitui a parte formativa da nossa identidade. Nós moldamos uns aos outros. E nesse relacionamento mútuo, nós somos conformados conforme a imagem de Cristo Jesus, à medida que os meus irmãos usam os seus dons, que é o poder de Deus nele, para edificar Cristo em mim. Portanto, se eu não vivencio isso, Cristo será muito difícil de ser visto em mim. Essa ideia de individualismo no meio da igreja, essa ideia de uma vida solitária no meio da igreja não é nova. O pecado, ele não é muito criativo. O pecado, ele só muda de CEP. O pecado é aqui em Maragogi, o pecado é em Russas, é em Alagoas, é no Ceará, é na Bahia. O pecado é o mesmo, só muda de CEP e CPF, somente isso. Satanás não é criativo. Os seus pecados, os pecados observados nas Sagradas Escrituras são os mesmos com os quais nós caímos hoje, são os mesmos. Por exemplo, essa ideia de uma vida em isolamento, essa ideia de reputar, de relegar a inferiorização, a reunião dos santos, a comunhão dos santos, era observado desde o primeiro século. É por isso que o autor sagrado aos Hebreus, em Hebreus capítulo 10, ele orienta uns aos outros a animarem uns aos outros, a não deixarem de congregar-se. Um texto muito conhecido, Hebreus 10, 24, 25, quando ele diz: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos, sabe? A ideia de assim, irmão, como foi a vida de fé hoje? Sabe, se você desenvolvesse isso, como seria maravilhoso? Se você tomasse um compromisso de, durante a semana, se relacionar pelo menos com um irmão da sua igreja, pelo menos com um. E aí vocês resolutamente resolveriam conversar coisas espirituais para a edificação das suas famílias e a edificação da igreja. E vocês questionariam da seguinte forma: e aí, irmão, como foi a produção por reino hoje? Como foi que você produziu por reino nessa semana? Como foi que você testificou de Cristo Jesus? Como é que está a sua leitura bíblica, meu irmão? Como é que estão os seus devocionais? Está fazendo o culto doméstico? Está levando a sua família a Deus? Está apresentando a sua família aos portais da eternidade? Está edificando um lar piedoso? Como foi, meu irmão? Como foi? Estimular as boas obras, sabe?
para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E ele continua no versículo 25. Não deixemos de congregar-nos. E é o que ele observa. Como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, animemos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha a ideia dele. À medida que você tenha uma visão mais profunda de que haverá um dia de prestação de contas, de que o Senhor irá voltar, isso te dará um senso de urgência absurdo, que um dia você experimentará uma eternidade, o seu filho experimentará uma eternidade, o seu cônjuge experimentará uma eternidade, o seu irmão experimentará uma eternidade, e essa eternidade pode ser os céus de glória ou o inferno de tormenta, mas haverá uma eternidade separada para cada um de nós. E o simples fato de você estar aqui não quer dizer que você vai para o céu, não. O simples fato de você proferir a fé em Cristo Jesus não quer dizer que você vai para o céu, não quer dizer. Por isso nós somos exortados a ter essa visão do fim, a essa visão escatológica, para que nós possamos perceber que a vida não é só comer e beber, a vida não é só entretenimento. Lembra que falando sobre a ressurreição dos mortos, 1 Coríntios capítulo 15, ele diz o seguinte: ora, se não haverá ressurreição dos mortos, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É isso. Vamos aproveitar a vida, vamos gozar a vida da eternidade. Assim vivem os ateus. Como tem cristãos que vivem como ateus, não é? Vivem para o trabalho, vivem para o estudo, vivem para acumular bens que nunca levarão. Sabe aquele homem que viveu para construir patrimônio? E na sua morte, ele deixa uma briga entre filhos e família? É isso que ele deixa? Sabe? Essa é uma vida de ateus, de pessoas que não acreditam em Deus. A vida de pessoas que não acreditam em Deus é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é a vida. Aqueles que acreditam em Deus vivem para a eternidade, plantando para a eternidade. As suas obras, inevitavelmente, ecoam na eternidade. Eu trabalho não para o meu patrão, eu trabalho não para a minha empresa, eu trabalho para o meu Senhor. O meu patrão me empresta o computador, os equipamentos de fábrica, a mesa, ele me empresta, mas eu trabalho para o Senhor. A dona de casa não cuida de casa para o seu marido, para os seus filhos, mas para o seu Senhor. Porque se ela cuidar para o seu marido ou para os seus filhos, ela se frustrará completamente. Porque nunca haverá a gratidão necessária ou suficiente, condizente ao cansaço, a dor e o sacrifício. Nunca haverá. É por isso que salário não motiva ninguém. Se nós trabalhamos pelo salário, nós vamos considerar que sempre nós merecemos mais do que nós ganhamos. E quando nós recebemos o aumento, nós vamos considerar que nós merecemos mais. E quando recebemos outro aumento, nós vamos considerar nunca é suficiente. Você nunca viu um empresário que disse assim: tá bom, isso aqui é suficiente para a minha vida, eu não quero nada mais do que isso. Ele nunca viu isso. Ele nunca está satisfeito. Sempre carece de mais. É por isso que o empresário, ele é empresário crente para o Senhor. E ele estabelece limites. Até esse dia eu vou trabalhar. Nesse dia eu desfrutarei do meu Senhor. Até esse dia eu vou estudar. Mas nesse dia eu desfrutarei do Senhor. A nossa confissão de fé batista de 1689, ela tem um capítulo que trata só disso, capítulo 27. Observa, capítulo 26 fala sobre o quê? A igreja. E o capítulo 27 fala sobre a comunhão. No primeiro parágrafo diz assim, mostra essa dupla realidade de relacionamento com Cristo e o relacionamento uns com os outros. A confissão diz assim, todos os santos são unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, pelo seu Espírito e pela fé. Tem comunhão com Ele em suas glórias, sofrimentos, morte, ressurreição e glória.
e estamos unidos uns aos outros em amor, têm comunhão com os mesmos dons e graças, e são obrigados ao cumprimento de tais deveres, públicos e privados, de uma forma ordenada, assim como contribuírem para o seu bem mútuo, não individual, tanto do homem interior quanto do exterior. Veja como esse entendimento é muito importante, meus irmãos, porque ao contrário de qualquer outro relacionamento, o relacionamento que nós temos uns com os outros não foi iniciado por nós. Quando você desenvolve amizade, foi você que desenvolveu a amizade. Quando você, sabe, até nas redes sociais existe isso, né? Você tem que começar a seguir alguém e aí você observa se aquela pessoa lhe segue de volta, né? É você que inicia isso. O relacionamento no corpo de Cristo não foi iniciado por nós. Foi iniciado pelo Senhor Jesus Cristo em sua morte e ressurreição. Se não foi iniciado por nós, não somos nós que mantemos. Não existe uma condição para você gostar de mim, entendeu? Não existe uma condição que eu possa lhe dar. Você é uma pessoa agradável. Eu sou absurdamente desagradável e você tem que me amar. Se você vê Cristo em mim, se você pode atestar que eu tenho fé, você tem que me amar, assim como eu tenho que lhe amar. É por isso que o nosso relacionamento, o nosso amor, a nossa amizade é inquebrável. Porque ela foi realizada pelo Espírito Santo de Deus. E a não ser que o Espírito Santo de Deus seja fraco, ele não pode, o nosso relacionamento não pode ser quebrado. Então não tem afinidades que nos unem, não tem. É o sangue de Cristo Jesus que nos une, é a fé em Cristo Jesus que nos une, é o poder do Espírito Santo de Deus que nos une. E esse é um aspecto muito, assim, supremamente importante, irmãos. Porque nós deformamos os nossos relacionamentos porque nós exigimos condicionalidades para mantê-lo. Você que é casado, você sabe muito bem disso. Não existe ninguém que conhece mais imperfeições do seu cônjuge do que você. E mesmo assim, você o ama. Mesmo assim, você cuida dele. Tem coisas que ele faz na sua frente que ele não tem coragem de fazer na frente de ninguém. Tem piadas que ele faz na sua frente, comportamentos que ele faz na sua frente, que ele não tem coragem de fazer na frente de ninguém, que ela não tem coragem de fazer na frente de ninguém. Porque você, olha o privilégio, você tem a posse da intimidade dele. Isso é um privilégio. Ninguém mais tem a posse da intimidade dele. Isso é um privilégio, irmãos. É um grande privilégio. Eu tenho a posse da intimidade dele. É um privilégio. Ele confia a intimidade dele a você. E ela confia a você, marido. Esse é um grande privilégio. Então, aqueles que são casados entendem muito bem o que é essa incondicionalidade de amor, de afeto, de relacionamento. Você sabe tanto porque você pode falar mal do seu cônjuge, você pode expor as deficiências do seu cônjuge, mas ai daquele que falar. Só você pode, outro não. Porque você tem um compromisso de preservar a integridade, a reputação, o testemunho do seu cônjuge. Eu falo, outros não. Porque o cônjuge preza pela integridade do outro, pelo testemunho do outro. Então, observa isso. Abra, por favor, em Colossenses capítulo 3. Esse texto é muito importante, irmãos. E eu acho que esse texto é um daqueles que nós precisamos guardar sempre que nós encontramos algumas indisposições com os irmãos da igreja. E isso acontece com frequência, né? Relacionamento tem atrito, é invariável isso. Todo relacionamento gera atrito, mas o atrito nos fortalece, não nos divide. Vamos ver isso daqui já já. Então, esse texto ele precisa ser visitado sempre que alguém pisar no seu calo. Sempre quando você se indispor com alguém. Colossenses capítulo 3, versículos 15. Observa. Observa quem é o árbitro, quem é o condutor da nossa paz. Observa quem é o determinador da nossa paz. Não são os nossos sentimentos, não são as nossas afeições. Olha, observa. Seja a paz de Cristo o árbitro, ou o controlador, ou o dirigente em vosso coração.
a qual também fostes chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Quem estabelece a nossa paz não é um sentimento, é uma pessoa. É o Senhor Jesus Cristo. Então, se eu sou encharcado de Deus, se o Espírito Santo habita em mim, ele causa em mim mortificação, contrição, e assim, somente quando isso acontece, eu posso fazer o que Paulo nos exortou a fazer: considerar os outros superiores a si mesmo. Então, o que é que nós fazemos? Nós sempre doamos ao outro o benefício da dúvida, sempre. Se for considerar quem está errado, sempre sou eu, porque eu sempre suspeito de mim. Sempre é suspeito de mim. E sempre eu dou o benefício da dúvida ao outro. Observe, meus irmãos, no livro, eu tenho um tópico no livro, que eu trato isso de forma muito extensiva, sobre o fato de que nós desprezamos muitas figuras de linguagem nas Sagradas Escrituras. As figuras de linguagem, meus irmãos, elas são ainda mais aplicativas do que muitos sermões, do que muitas narrativas. Mas parece que nós não vemos valor nas figuras de linguagem. Por exemplo, nas metáforas encontradas nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, a metáfora do corpo. Nós somos membros do mesmo corpo. Só isso já é uma pregação, irmãos. Só isso já mostra que o meu dedo precisa da minha mão, que a minha mão precisa do meu antebraço, que o meu braço precisa do meu ombro. Isso é muito claro. Isso nos ensina que se nós cortarmos fora o nosso dedo, ele apodrece necessariamente. Para que pregação mais clara do que essa? Qualquer uma criança entende essa pregação, mas nós simplesmente desprezamos. Por quê? Porque eu posso ser um membro amputado. Eu não me sinto parte do corpo, eu não me sinto integrado ao corpo, eu posso ser um membro amputado. E essa disposição é o que é chamado espiritualmente de odor, carniça, podridão, sabe? Usando essas metáforas, a nossa disposição, as nossas palavras, elas criam odores ou aromas. Ou odores, ou aroma. Observa, qual é a metáfora mais clara do que as ovelhas e os pastores? Se nós olhamos para essa figura real de ovelhas e pastores, nós vemos necessariamente, meus irmãos, uma relação de dependência e confiança. Nós não vemos ovelhas com garras. Os irmãos conhecem ovelhas que têm presas e garras? Nós não vemos ovelhas que têm presas e garras. Então, se nós estamos mostrando no meio do corpo de Cristo presas e garras, nós estamos parecendo com o quê? Qual é o animal que pega as ovelhas? Lobos, não é? Os lobos pegam as ovelhas. Os ursos pegam as ovelhas, não é? Então, as figuras de linguagem, elas são pregações vivas, que qualquer criança pode entender. Veja, quando nós nos dispomos a relegar o irmão, a inferioridade, sabe? Olha, eu não gosto da irmã, sabe? Eu não gosto. Quando ela começa a falar, sabe? É intragável, sabe? Às vezes ela me olha da cabeça aos pés, a gente não consegue, sabe? Eu tento aturar, mas eu simplesmente não consigo, sabe? Não bate, simplesmente não bate. É como se você estivesse dizendo assim: olha, eu sou um membro que não precisa do outro membro. E Paulo cria essa narrativa. Abra aí, Romanos capítulo 12. Paulo cria justamente essa narrativa de como se os membros do mesmo corpo estivessem agindo com individualismo uns para com os outros. E o olho dissesse para o outro membro que não precisava dele e, portanto, ele era algo desnecessário ou fútil. Ele cria essa narrativa. Parece que Paulo está ensinando criancinhas, vocês já observaram? Quando Paulo escreve a igreja de Corinto, parece em alguns momentos que ele está ensinando criancinhas. É por isso que ele diz: olha, eu tenho que continuar dando leite a vocês. Sério? Paulo passou 1 ano e 6 meses fundando a igreja de Corinto. Esse é um grande tempo para um apóstolo que tinha uma vastidão, um campo muito vasto passar.
E Paulo, a expectativa de Paulo era encontrar o quê? Igreja madura ali. Igreja com solidez, uma igreja madura. Mas não é isso que ele encontra. Então vem uma frustração. E por isso que Paulo diz no capítulo 3, vós sois carnais. Vocês são carnais. Carnais não é aqueles ímpios, né? Carnais são aqueles que vivem segundo os padrões da carne. Espirituais são aqueles que vivem segundo o agir do Espírito. Ou seja, olhando para a sua vida, eu sei quem lhe conduz. Se é a sua carne ou se é o Espírito Santo de Deus. E aí no capítulo 12, a partir do versículo 14, ele diz assim, ele começa a narrativa. Ó, olha como não precisa nem de explicação. Ó. Porque também o corpo não é um só membro. Entenda? Quando alguém disser assim para você, ó, eu sou igreja, aí você diz, mentira. Romanos capítulo 12, leia aí. Só dizer isso, né? Você não é igreja. A igreja é o corpo, né? Então, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E Paulo está instruindo que a grande beleza da igreja, sabe aquele mosaico lindo, fantástico, onde as pedrinhas parecem tão diferentes, mas quando nós olhamos o todo, nós vemos uma obra de arte. É isso. Nós somos diferentes. Por isso, a nossa unidade é a grande beleza do agir do Espírito Santo de Deus, justamente por causa das nossas diferenças. Então, as nossas diferenças nos unem. Ela não nos divide, ela nos une. Porque nos unindo nós percebemos que é o Espírito Santo de Deus que faz isso. Observa, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, então ele começa o diálogo aqui, interlocução. Se disser o pé, por que não sou mão? Aqui é a ideia de ostentar a vida do outro, o dom do outro e assim por diante, não especificamente o dom. Porque se não sou mão, não sou do corpo. Nem por isso você deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Ele está dizendo assim, olha, o corpo necessita de cada membro. Entenda isso. Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas não é como eu quero. É conforme Deus, em sua soberana providência, dispôs. É o que ele diz no versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, encaixou, colocou, determinou cada membro, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, como foi do seu agrado. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. E o versículo 21 fecha isso de forma maravilhosa. Olha o que ele diz. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Olha o individualismo. Olha o isolamento aqui. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de ti. É interessante porque parece que ele está fazendo menção a partes do corpo, a órgãos do corpo que parecem mais desejáveis, que parecem receber maior proeminência. Os olhos, a cabeça. Então, não podem estes dizer porque os olhos dependem da mão e a cabeça depende dos pés. Caso contrário, será um corpo deformado. Então, entenda, meus amados irmãos, para nós concluirmos, a comunhão entre os santos é uma relação pactual, não é uma relação por afinidade. Não é opcional, é uma necessidade e uma evidência que nós somos quem nós dizemos que somos. Observa, quando nós temos uma família, nós desejamos estar próximo daquele que nós amamos. E quando nós não estamos próximos daquele que é nossa família, consanguínea mesmo, nós sentimos aquela dor no peito. Sabe, você que mora distante dos seus pais, por exemplo, eu moro distante dos meus pais. Com muita dificuldade eu vejo os meus pais. E eu sempre calculo, né, que a saudade que eu tenho do meu pai vale a pena pela obra que eu realizo. Né? Eu estou edificando a família da fé, eu estou em missão. Esse é o preço da missão. Não poder ver meu pai e minha mãe tanto quanto eu queria. Mas eu sinto um aperto no peito, eu sinto andor, eu sinto o desejo de vê-lo.
Se nós somos a família da fé, como nós passamos a semana toda sem ver uns aos outros? Às vezes nos vemos uma vez, às vezes nos vemos na formalidade da reunião dos santos, na formalidade. Nós não rimos juntos tanto quanto deveríamos, nós não moldamos uns aos outros tanto quanto deveríamos. Entenda, a igreja local é o solo necessário, providenciados por Deus para o exercício das mutualidades. Sem a igreja local, você vai deixar de obedecer dezenas de mandamentos bíblicos. Por isso, a vida com a igreja local é necessária. Admoestemos uns aos outros, consolemos uns aos outros, exortemos uns aos outros, pastoreemos uns aos outros, suportemos uns aos outros, amemos uns aos outros. Sem a vida na igreja local, como é que eu vou desenvolver isso? Por isso que o desengrejado é uma farsa, é uma aparência de piedade, como diz Paulo em 1 Timóteo, aparência de piedade, porque nós simplesmente criamos uma ideia de obediência. E aí, meus irmãos, na vida comum, nos relacionamentos comuns, aqueles relacionamentos que são desenvolvidos por afinidade ou proximidade, relacionamentos que não são cristãos, a dinâmica é o seguinte: nós vivemos relacionamento, em todo relacionamento há atrito, e quando há atrito, há frustração, e quando há frustração, há abandono. É assim que começa. Rapaz, tu não era amigo do fulano, tu não era amiga da fulana? Era, mas a gente não se entendeu não e nós nos deixamos. Esse é o relacionamento debaixo do sol, esse é o relacionamento comum, porque relacionamento necessariamente gera atrito, e atrito necessariamente gera frustração, e a frustração no mundo ímpio gera abandono. Mas no meio da igreja não é assim. No meio da igreja é assim. Essa é a equação. No relacionamento necessariamente gera atrito. Então, você vai ter atrito com os seus irmãos, porque relacionamento gera atrito. Atrito gera frustração, mas o próximo passo não é abandono. O próximo passo é superação. Esse é o próximo passo. Relacionamento, atrito, frustração e superação. É quando nós pagamos o preço. É quando nós nos calamos, é quando nós nos mortificamos. Nesse sentido, a própria frustração e atrito faz com que o meu irmão, independente do seu erro, independente da sua injustiça, ele foi um instrumento de Deus para me mortificar, porque eu não sou tudo aquilo que eu considero ser, entendeu? Eu não sou, eu não mereço tudo aquilo que eu julgo merecer, eu simplesmente não mereço, entende isso? Não mereço. Olha, eu mereço a sua consideração, eu mereço o seu afeto, eu mereço a sua amizade, eu mereço o seu amor, e por mais que você tente ser legal para garimpar tudo isso, você se frustra porque você não recebe. E até mesmo nisso, o Senhor opera nos mortificando. Até mesmo nisso. Então entenda, frustração, superação. No livro eu coloco da seguinte forma: a membresia é uma relação pactual, como solo adequado onde os dons florescem. Por isso, a comunhão e a mutualidade são instrumentos de exibição de que compreendemos a profundidade dessa relação. Quando nós entendemos tudo isso, nós podemos ler o restante dos versículos de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Aí nós podemos ler, porque nós caminhamos tudo isso daqui para compreender adequadamente, porque eles deixavam tudo, porque eles vendiam tudo e distribuíam com aqueles que careciam. Por quê? Porque eles veem esse valor, entendeu? Eles não olham para os seus bens como tendo maior valor do que os seus irmãos. Ele não suporta ver aqueles com quem Cristo os uniu passando necessidade. Sabe quando o salmista diz assim: eu nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão? E esses se tornam instrumentos do agir de Deus. Então quando você diz assim, por que o Senhor diz que nunca viu um justo desamparado e sua descendência mendigar o pão? Porque ele moveu Maria para não permitir que Antônio faça isso. Porque ele moveu Antônio para não permitir que José passe por isso, entendeu? E você se torna a expressão viva da proclamação de Deus.
Quando você diz assim, não, esse final de semana a gente não vai sair, não vai comer uma pizza, essa viagem a gente não vai fazer, porque nós precisamos pagar a conta de energia do fulano. Nós precisamos fazer isso. O irmão está passando dificuldade, vamos aos supermercados, vamos fazer uma feira para ele. Ele está precisando. E você não posta na rede social, não. Você só faz em silêncio. Porque quando você posta, você tira a glória de Deus e coloca em você. Então não posta, não faz isso. É em silêncio. É por devoção e amor. Não é por reputação, entende? Não é porque você quer glória. Você simplesmente faz. E aí, olha o versículo 44, então, para a gente finalizar. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí então nós entendemos o versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Depois disso tudo, irmãos, a gente consegue compreender que eles entendiam muito bem que o que tinha valor para eles era a edificação nos céus e não nessa terra. Entende? A edificação nos céus. Não existe nenhum investimento melhor do que esse. Não existe nenhum investimento que dará um retorno melhor do que esse. Nenhuma propriedade aqui. Nenhuma. Edificação nos céus. Portanto, meus irmãos, a única forma de realmente desfrutarmos da comunhão cristã é pelo exercício daquilo que o Senhor nos confiou, os seus poderes e os seus dons. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos conceda graça, para que vocês sejam testemunhas vivas do agir do Espírito Santo de Deus, no meio de um mundo que carece tanto da expressão dos céus. Vamos orar.